Agora eu vejo. Essa é a cartinha de hoje, ó, para nossa reflexão de hoje. Agora eu vejo. E o que quer dizer, né, esse agora eu vejo? Que a gente usa tanto na constelação, quando a gente vai fazer um trabalho sistêmico, essa frase ela aparece muito, muito, muito. Por quê? Porque normalmente nós não estamos vendo a realidade das coisas. Nós não vemos aquilo que realmente é. Nós conseguimos ver aquilo que a gente projeta. Né? Nós projetamos muitas imagens. Nós olhamos, nos relacionamos com as nossas imagens. Né? Então, é como se eu olhasse para o outro, olhasse para uma relação que eu tenho, por exemplo, com o marido, com a esposa, e aí eu vejo nele as imagens que são importantes para mim. Né? E quais são essas imagens que são importantes para mim? Muitas vezes são imagens de relações que eu construí, que eu tive, né, com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com os familiares. Então, quando a gente faz um trabalho sistêmico, e aí a gente tem essa frase latente em algum momento, é para dizer assim, que eu já olhei para essa imagem que eu carregava, né? Por exemplo, tem situações que essa mensagem aparece assim. Vamos usar esse exemplo da esposa olhando para o marido. Muitas vezes ela olha para o marido e diz assim: eu vejo em você o meu pai. E aí, tudo que a pessoa projeta é em relação ao pai, e não exatamente sobre o marido, aquela pessoa que está ali com ela. Então, é muito fácil de ter essa transferência de informação, né? Aonde você coloca sobre aquela pessoa, coloca sobre aquele marido, por exemplo, uma mensagem que você gostaria de ter dito ou feito em relação ao seu próprio pai. E aí você acaba não enxergando o seu marido. Você acaba enxergando quem? O seu pai. Né? Que é o que acontece muitas vezes na dinâmica aonde a mulher está foi tida, né? A filha foi tida como a filhinha do papai, por exemplo. Então, é como se ela já construísse um relacionamento com o pai. Quando vem o marido, então ela olha para o marido com os mesmos olhos que ela tinha em relação ao pai. Outra dinâmica também é quando essa mulher teve a falta do pai, quando ela não teve o pai presente. Então, às vezes, ela projeta no marido que ele cumpra esse papel de pai. Então, mais uma vez, ela não vê o marido, ela vê só o próprio pai. E assim a gente faz de diversas formas. Às vezes a gente olha para os filhos, né? Principalmente quem perdeu algum filho. O próximo filho, a mãe vai olhar para esse próximo filho e vai trazer a imagem daquilo que ela vivenciou. Ou seja, muitas vezes a dinâmica com o filho que ela perdeu. E aí esse filho começa a carregar algo não só do próprio destino, mas também do destino desse irmão falecido. Então, são situações que a gente vê nas constelações que são emaranhamentos, né? Que são uma falta de clareza, né? De entender ou de ver o que está se passando na minha frente. Quem é essa pessoa que está ali? Eu acho que meu Instagram tá meio bugado aqui, a minha live do Instagram. Tem alguém aí no Instagram porque não está aparecendo nada aqui para mim. Aparece pessoas me assistindo, mas não aparece mais nada. Tá meio estranho.
Mas, enfim, quando a gente tem essas situações que a gente não consegue ver o outro, quando a gente não consegue reconhecer quem é o outro, e outra coisa que também está surgindo aqui, que eu lembro que o Bert Hellinger fala, por exemplo, quando a gente se apaixona. A paixão, ela é um movimento cego, que você não vê o outro. Você vê as suas próprias intenções, as suas próprias expectativas. Então, a paixão é um movimento, é algo que traz uma cegueira absurda. Quando vai passando a paixão, e aí você vai construindo realmente essa relação, você vai enxergando o outro como ele é. Porque muitas vezes a gente diz assim: nossa, você era tão diferente no começo, como é que você mudou tanto? Agora você está desse jeito. É porque eu não enxergava. Eu não enxergava, eu enxergava as minhas imagens, eu enxergava o que eu queria ver. Eu colocava sobre aquela pessoa sempre uma ideia de fantasia, de ilusão, que não é de acordo com a realidade. Aquela pessoa não é isso. Eu projetava nela essa informação. Está gostando desse vídeo? Então me ajuda a fazer com que ele chegue em mais pessoas. Curte aqui e já comenta o que você está achando. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Então, muitas pessoas têm muitas dificuldades no relacionamento por conta disso, porque não enxerga o outro como ele é, não consegue ver. E aí, o que acontece muitas vezes é que todas as pessoas enxergam, menos a que está apaixonada. Então, a família vê e diz: olha, fulana, cuidado, esse cara não é muito bom para você. Ou ele está te tratando assim, assim, assado. Você vai continuar com ele? Né? Essa pessoa não está sendo honesta com você. Aí a pessoa muitas vezes diz: não, como assim? Claro que é honesta. Porque ela não vê. Ela está numa situação, né? A paixão está muito ligada ao prazer imediato e às ilusões. Então, quando a gente se apaixona, não vemos o outro, não conseguimos ter clareza do outro, porque só o que nós vemos são as nossas expectativas e intenções. Aí, conforme o relacionamento vai acontecendo, eu vou começando a ver quem é de fato o outro. Porque a partir do momento que eu começo a me relacionar e me entregar, né, para essa relação, eu vou também, em alguns momentos, sendo. Como é que se diz? É como se a dinâmica fosse aparecendo. Em algum momento eu vou passar a enxergar. Em algum momento eu vou começar a ver. Né? E aí eu vou vendo, e aí eu vejo assim: isso é aceitável, isso não é aceitável, isso é bom e claro para mim, ou não é bom e claro para mim. Então eu vou conseguindo fazer esse movimento de reconhecer o outro aos poucos. Então, uma relação, ela não vai acontecer imediatamente. O amor, ele não vai acontecer imediatamente. Né? O amor à primeira vista, ele é um amor cego. Tanto é que o Bert Hellinger fala do amor à segunda vista. Né? Porque é quando já caiu as ilusões, já caíram as ilusões, e agora eu consigo ver um pouquinho melhor o outro. E quando a gente faz uma constelação para olhar para essas dinâmicas, o que a gente vê? A gente vê os movimentos de alma. A gente vê o que a pessoa realmente é.
A gente vê o movimento que ela está fazendo no inconsciente, e não no que ela mostra, mas no movimento real, o da alma. Então, aí, num determinado momento, quando eu vi qual é o movimento de alma daquela pessoa, aí sim eu posso dizer, agora eu vejo. Né? Quando eu realmente vi qual é o movimento verdadeiro, quando eu me conectei com aquilo que estava sendo mostrado ali, então aí eu posso dizer, agora eu vejo. E a minha pergunta para vocês é, será que você está conseguindo ver as pessoas? Ver as pessoas como elas são? Ou você está colocando sobre as pessoas as suas ilusões, as suas expectativas e não está enxergando claramente quem são essas pessoas? É muito fácil da gente se enganar com as nossas próprias informações. É muito fácil a gente fazer um pré-julgamento e aquele julgamento, aquele pré-julgamento estar completamente equivocado. Por quê? Porque a gente não sabe o que se passa com o outro. Mal a gente sabe o que se passa com a gente. Imagina se a gente vai saber o que se passa com o outro. Nós não sabemos. Então, quando a gente faz um julgamento, esse julgamento diz respeito às minhas imagens, aquilo que eu estou projetando sobre aquela pessoa. Mas, a maioria das vezes, isso não vai ser real. Essa imagem do qual eu estou vendo, ela não vai existir. Ela não é verdadeira. Porque eu não consigo ver o cenário completo. Eu vejo só uma fração. Muitas vezes eu vejo só o que se apresenta ali na minha frente. É uma, duas frases da pessoa e eu já tomo uma conclusão. Mas eu não vejo o que está por trás. Eu não vejo a pessoa em outros momentos. Eu não vejo o que a pessoa carrega internamente. Eu não vejo o passado dela. Eu não vejo o que ela está fazendo agora e nem as projeções que ela está fazendo para o futuro. Eu vejo pouquíssima coisa dos outros. Então, é muito difícil quando a gente aponta, acusa e julga alguém. A gente diz, olha, essa pessoa é desse jeito. Essa pessoa é assim, é assado. Então, cuidado com esses julgamentos, porque muitas e muitas vezes eles estão equivocados. Ok? Trabalhar essas questões não é fácil, mas eu estou aqui para te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo está o link do meu site e você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a identificar a melhor forma de trabalhar a sua questão.